Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, o Sim Notícias está começando com os principais destaques de Linhares e região e você vai ver as principais informações desta quarta-feira. Polícia Civil afirma: o pastor Jorge Alves matou os pequenos Cauã e Joaquim em Linhares. Laudo confirma que as crianças também foram abusadas sexualmente antes de serem mortas. Equipe de investigação em Linhares convoca a imprensa para uma nova entrevista coletiva. Na nossa entrevista do último bloco de hoje, um advogado criminalista explica como serão as próximas fases desse caso. Os destaques do esporte você confere com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Para você que nos acompanha pelo canal 20 via RCA em toda a Grande Vitória, eu agradeço a audiência. A confirmação da polícia de que o pastor Jorge Alves foi quem matou os pequenos Cauã e Joaquim abalou ainda mais os moradores de Linhares. Foram 31 dias de investigação até a polícia apontar o pastor Jorgeval Alves, pai de Joaquim e padrasto de Cauã, como o assassino das duas crianças. Os dois meninos morreram tragicamente nesta casa no dia 21 de abril. As investigações conduzidas e os laudos periciais são definitivos, são esclarecedores e são inegáveis. O inquérito será conduzido, será encaminhado ao Ministério Público, ao nosso Poder Judiciário, para que a justiça seja aplicada. A coletiva de imprensa convocada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública foi para apresentar a conclusão do inquérito. Além de terem sido mortas, segundo a polícia, as crianças foram abusadas sexualmente. Peritos e delegados explicaram as fases da investigação e a quantidade de provas conseguidas. Notou-se que a versão apresentada por ele continha inúmeras incongruências com o incêndio, conforme as impressões preliminares do Corpo de Bombeiro e nossa perícia. Bem como relatos testemunhais nos forneciam esses subsídios. Ou seja, a versão apresentada pelo investigado era incompatível com o que nós visualizávamos e com a experiência de local de crime, de local de incêndio. Não bastasse isso, atrelado a isso, as lesões apresentadas pelo investigado também eram flagrantemente incompatíveis com o cenário presenciado. Na frente da casa em que os irmãos de 3 e 6 anos de idade morreram, manifestações de carinho e pedidos de justiça. Pelas ruas da cidade, o luto era visível. Onde a gente vai parar, né, com essa situação desse jeito? Eu espero que esse pai reflita sobre o que ele fez, pelo menos, né? Revoltante essa situação que aconteceu aqui na nossa cidade. É muito triste. Eu fico muito triste. O pastor era a única pessoa que estava com as crianças naquela trágica madrugada. Esta aposentada era vizinha da família e disse que acordou com um barulho no dia do incêndio. Acordei, nossa mãe. 2 horas nós estávamos tudo na rua. A rua estava cheia de gente aqui. E ele aí se jogando no chão, gritando que queria os filhos dele, que não sei o quê. E todo mundo falava: seus filhos não estão lá não, que eles não achavam não. Entendi. Não achava. E ele falava que estava lá. Ele sabia que os filhos estavam lá. E de fato estava. Estava lá. No dia da tragédia, o pastor Jorge afirmou que teria tentado salvar as crianças. Depoimentos de testemunhas ao longo das investigações desmentiram a versão dada pelo pastor Jorge de que naquela madrugada ele teria saído desesperado aqui pela garagem para pedir ajuda a quem passava pela rua. As testemunhas contaram que, na verdade, ao perceberem a fumaça saindo pela janela da casa, elas é que se propuseram ajudar o pastor, que caminhava desnorteado pela garagem da casa. As testemunhas que primeiro chegaram nos eventos sinalizaram que arrombaram o portão da residência por suas próprias mãos, sem atuação ativa do investigado. O investigado, segundo diversas testemunhas, somente buscou socorro, sinalizou o pedido de socorro por ocasião da chegada das testemunhas. Vale dizer, o investigado não buscava por socorro. Quando as testemunhas chegaram no local, por ocasião da chegada delas, o investigado anunciava socorro.
Este comerciante é o dono da lanchonete em que o pastor aparece com a mulher e o outro filho do casal menos de 24 horas depois da morte de Cauã e Joaquim. O próprio garçom mesmo falou assim: Messias, tem uma coisa errada aí. Não dá para entender uma pessoa que perde 2 filhos nesse exato momento está aqui lanchando, né? Aí eu achei até estranho ele chegar, estava muito pensativo, né? A esposa dele estava muito abalada também, com um grupo de amigos, né, da igreja dele lá. Aí a gente achou meio estranho o comportamento dele, né? Muita tranquilidade. Muita tranquilidade, mas sempre assim, sempre esteve na lanchonete, sempre lanchou, sempre certinho, super tranquilo também, entendeu? A gente não esperava o desfechar desse... Bom, durante a tarde nós tentamos, mas não conseguimos contato com os advogados do pastor que está preso em Viana. E a TV Sim transmitiu ao vivo a entrevista coletiva da cúpula da Segurança Pública sobre o desfecho dessa trágica morte das 2 crianças. Confira um resumo desta coletiva. Finalmente foi pesquisada a hipótese de abuso sexual, através da utilização de uma técnica que procura uma substância, uma proteína, que faz parte do sêmen humano, exclusivamente do sêmen humano. Essa substância se chama PSA, é produzida pela próstata e foi encontrada na cavidade anal, em amostras coletadas da cavidade anal de ambas as crianças. Notou-se que a versão apresentada por ele continha inúmeras incongruências com o incêndio, conforme as impressões preliminares do Corpo de Bombeiro e nossa perícia, bem como relatos testemunhais nos forneciam esses subsídios. Ou seja, a versão apresentada pelo investigado era incompatível com o que nós visualizávamos e com a experiência de local de crime, de local de incêndio. Não bastasse isso, atrelado a isso, as lesões apresentadas pelo investigado também eram flagrantemente incompatíveis com o cenário presenciado, de um incêndio intenso, volumoso, rápido. Fatores estes que começaram a surgir, começaram a exteriorizar a suspeita de que não tivesse sido acidental, e sim criminoso. Até então não sabíamos ao certo como esse crime teria se desenvolvido. Aliado à situação de que o investigado já não mantinha endereço certo, tinha se manifestado com interesse de sair da cidade, tinha alterado a cena do crime, sem autorização, obviamente. Nós entendemos prudente naquele momento, já havia indícios de autoria do crime de homicídio, diante dessa circunstância representada pela prisão. Na madrugada, foi decretado pelo plantão judiciário e durante a manhã, né, depois de 7 dias de incêndio, o indiciado, agora indiciado Jorgeval, foi preso no hotel da cidade. Por volta de 2h20 da manhã, esse é um tempo estimado, a porta do quarto foi aberta. Isso é estimado com base no tempo rígido de que 2h22 as imagens mostram fumaça saindo da casa. Então a gente estima 2h20, que é o tempo para a fumaça inundar o corredor, os outros cômodos, e então sair. Então 2h20 houve a abertura da porta e então teve ventilação no incêndio, o que provocaria ele se desenvolver com mais intensidade. Às 2h24 chegaram, 2h23 chegou o primeiro carro, que depois foi ao quartel acionar a corporação. 2h24, 2 minutos depois da fumaça, chegou o carro com os rapazes que entraram na casa para tentar ajudar. Esses rapazes não conseguiram entrar no cômodo, tal era o calor. E depois de 3 tentativas de entrar no cômodo sinistrado e não conseguirem, um deles ouviu a janela se quebrar. Depois que a janela se quebra, melhora ainda mais a ventilação no cômodo, que dá espaço para a fumaça sair, o ar entrar e o cômodo queima mais intensamente. Às 2h28 aparece nas imagens da câmera o incêndio se generalizando no quarto. Então ele se generaliza, acontece o que a gente chama de flashover, às 2h28. E 2h30, 2 minutos depois apenas, a guarnição de bombeiros chega. 2 minutos depois do flashover, que é quando começa a acontecer a destruição intensa do cômodo, o bombeiro chegou.
Só que quando a guarnição chegou, já não havia mais cama, já não havia mais escrivaninha. O fogo estava apenas nos armários. E isso já é um dado muito importante, porque tem que ter acontecido um desenvolvimento do incêndio capaz de provocar a destruição do combustível antes da ventilação, porque após a ventilação esses 2 minutos não seria suficiente. O exame cadavérico nos forneceu de que as crianças, por conta da fuligem nas vias aéreas superiores, estavam vivas na hora do incêndio. O exame ainda nos mostra que elas morreram em decorrência da ação do calor e da fumaça, e das chamas, perdão. Então elas morreram em decorrência das chamas, e não da intoxicação, que também mata muito o incêndio. E outro índice é que a carboxihemoglobina detectada no sangue, ela se forma com a inalação do monóxido de carbono produzido pela queima incompleta. E a saturação de carboxihemoglobina no sangue era baixa, ela não indicava um índice capaz sequer de provocar inconsciência ou incapacidade de reação. E esse índice baixo, por todos os artigos que a gente pesquisou e leu, só é possível ele estar tão baixo se o incêndio se desenvolveu de forma tão rápida que as crianças morreram tão rápido, ou as vítimas morreram tão rápido, que a carboxihemoglobina não subiu no sangue. Então as crianças estavam vivas e morreram rapidamente, foram expostas ao fogo muito pouco tempo. Pois é, no último bloco do Sim Notícias de hoje, um advogado criminalista vai explicar, as próximas etapas desse processo a partir da conclusão do inquérito policial. Agora a gente vai para a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Com o objetivo de melhorar a qualidade e sanidade do leite e aumentar a renda dos produtores, o Ministério da Agricultura abriu uma consulta pública no final do mês de abril, pelo prazo de 60 dias, para aperfeiçoar as normas que regulam o produto. Essas propostas estão contidas nas portarias 38 e 39 do Ministério, publicadas no Diário Oficial. As principais modificações deverão ser a redução de 10 graus para 7 graus da temperatura máxima do leite cru, um prazo de até 48 horas entre a obtenção do produto na fazenda até a recepção no laticínio, e também a exigência de análise no laticínio para verificação de presença de antibiótico ou produto destinados a fraudar o leite, e também uma exigência de controle microbiológico, contagem bacteriana no produto recebido e estocado no laticínio. Foi mantida nessa normativa a contagem de células somáticas, indicativas de inflamação no úmero, por exemplo, e de bactérias presentes no leite, pois antes de qualquer alteração, será preciso melhorar a sanidade do rebanho e investir em educação sanitária dos produtores. O regulamento prevê ainda a necessidade de capacitação dos técnicos das indústrias pela Rede Brasileira de Laboratórios de Controle de Qualidade de Leite, com foco na assistência aos produtores e na melhoria da coleta do leite. Muito obrigado, Franco, pela participação. Uma excelente semana e até quarta-feira da semana que vem. A gente vê como fica o tempo nesta quinta em nossa região. A quinta-feira será de sol entre nuvens e sem chuva. As temperaturas em Linhares variam entre 19 e 28 graus. Colatina com mínima de 17, máxima de 26. Em São Mateus, variação entre 18 e 28 graus. Em Vitória, mínima também de 18 e máxima de 27 graus. E depois do intervalo, a gente continua repercutindo a conclusão do inquérito, que investigou as mortes dos irmãos Cauã e Joaquim aqui em Linhares. É um instante só. A Polícia Civil afirma que a morte dos irmãos Joaquim e Cauã em Linhares é o caso de violência mais grave ocorrido nos últimos anos aqui no estado. O secretário de Estado da Segurança Pública definiu o pastor George, preso em Viana, como um verdadeiro monstro. Participaram da coletiva os delegados que compõem a força-tarefa criada para investigar o caso e o secretário de Segurança Pública. O chefe da Delegacia Regional de Linhares, André Jareta, explicou com detalhes o que aconteceu na madrugada do dia 22 de abril. Ele abusou de ambas as crianças, ambas as vítimas, do Joaquim e do Cauã. O indicativo é de que esse abuso ocorreu por coito anal, e após esse perverso ato, ele agrediu as vítimas a ponto de deixá-las desacordadas, porém ainda vivas.
E feito isso, as colocou no quarto das crianças, com elas ainda desacordadas, utilizando-se de um agente acelerador, um líquido inflamável, ateou o fogo nas crianças e no quarto, com o escopo, com a finalidade de ocultar o abuso sexual cometido anteriormente. A conclusão do inquérito aconteceu após um mês de trabalho intenso da Polícia Civil, que ouviu dezenas de testemunhas, realizou perícias na casa onde o crime aconteceu e nos corpos dos irmãos. As provas são tão sólidas que não há uma prova isoladamente determinante, é todo o contexto, né? Mas podemos ressaltar, obviamente, os depoimentos testemunhais, as imagens de vídeo monitoramento recolhidas, o exame que constatou a presença da substância PSA no orifício anal das crianças, o exame de DNA que comprovou que o sangue encontrado no box do banheiro era da criança Joaquim, confirmando a agressão, a taxa da carboxhemoglobina verificado no sangue das crianças é um indicativo de que elas estavam vivas quando o incêndio começou. O Corpo de Bombeiros chegou a usar análises computadorizadas para checar a versão do pastor de que o incêndio teria acontecido após um curto-circuito. Ela foi para agregar, porque mesmo sem ela, a incompatibilidade com os dados já era possível a gente tirar algumas conclusões. E nesse teste de hipóteses, confronto delas com os dados coletados, todas as hipóteses caem, à exceção da ação pessoal deliberada, que pode ser ainda uma ação pessoal acidental, mas no caso foi uma ação pessoal deliberada com o uso de agente acelerador, agente acelerante, para provocar o desenvolvimento anormal do incêndio. Na madrugada do dia 22 de abril, os irmãos Joaquim e Cauã, de 3 e 6 anos, morreram carbonizados em um cômodo da casa onde moravam, em Linhares, no norte do estado. Os meninos estavam sozinhos com o pastor George, que na época disse que tentou salvar as crianças, mas não conseguiu. No dia seguinte às mortes, o pastor e a mãe dos meninos foram vistos em uma lanchonete. Jorge foi preso no dia 28 de abril por tentar atrapalhar as investigações. Jorgival Alves foi indiciado por duplo homicídio triplamente qualificado e também por duplo estupro de vulneráveis. A pena pode chegar a 126 anos de prisão. O caso dos irmãos Joaquim e Cauã chocou até mesmo a força-tarefa responsável pelas investigações. O secretário de Segurança Pública do Estado qualificou o pastor como um monstro. Esse caso nos deixa estarrecido pela monstruosidade, aqui eu falo como um pai, pela monstruosidade, pela perversidade. As investigações, os laudos produzidos são esclarecedores, são definitivos e são inegáveis. Repito, inegáveis. Nós estamos lidando, sim, com um monstro. Muito triste essa história, né? A gente agora confere como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 430 a saca. Arábica 7, R$ 401. Conilon tipo 7 está valendo R$ 319 a saca. E o resumo do esporte você vê agora com Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento Central Bikes e Motos. Muito bem, Cláudio, o assunto hoje é Jiu-Jitsu de Linhares em nível estadual. Essas três feras aqui, o Breno, o Enzo Gabriel e o Enzo Pegoretti, participaram no último final de semana da primeira etapa do Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu, temporada 2018. E todos eles ficaram em primeiro lugar. Só medalha de ouro aqui, ó, só medalha de ouro. O Enzo Pegoretti, inclusive, disputou com um adversário com 69 quilos, né? 69 quilos, muito acima do peso aqui do Enzo. Né, Enzo? Quantos quilos você tem, Enzo? Eu tenho 53 quilos. 53 quilos, né? Uma diferença muito grande. Diferença grande. Aí fica difícil. Como é que você conseguiu finalizar o homem lá? Bem, eu usei basicamente a força dele. Ele contra ele mesmo. Quando ele foi me jogar pra frente, eu peguei, eu meio que saí de lado, ele foi pra frente. Aí eu só calcei,
coloquei o pé na frente. Ele caiu, consegui fazer joelho na barriga, consegui montar e até finalizar. É isso aí. É tudo categoria infantil do jiu-jitsu, quer dizer, o jiu-jitsu é presente e é futuro aqui em Linhares. E aí o Enzo Gabriel, e aí, foi difícil sua luta lá, Enzo? Foi, eu consegui finalizar. Rapaz, conseguiu finalizar. E o Breno, tá pesado essa medalha aí, Breno? Não. Tá não? Tá tranquilo? Pois é, rapaz, ó, é muita medalha aqui que eles trouxeram, já participaram do nosso programa de rádio e agora estão aqui na TV. E se preparam para a segunda etapa agora, né? Se preparam para a segunda etapa do Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu. Essas duas feras aqui são da Gracie, Academia Gracie, aqui de Linhares, fica no centro da cidade. E o Enzo Pegoretti defende a Academia Maguila. O Dedivaldo Maguila, que está nos Estados Unidos e está voltando aqui para Linhares e vem aqui também fazer um balanço de seu último desafio lá nos Estados Unidos, junto com o nosso colunista Josemar Pegoretti. É Jiu-Jitsu de Linhares, aqui no Sim Esportes. Muito obrigado, Altemar, pela participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. A Polícia Civil em Linhares, os delegados que conduziram a investigação em torno das mortes dos pequenos Cauã e Joaquim, convocaram a imprensa no final da tarde desta quarta-feira para mais uma entrevista coletiva, dando mais detalhes sobre este caso, que abalou toda a cidade, todo o estado do Espírito Santo. Considerando a conclusão da perícia sobre tratar-se de um derivado do petróleo, a gama, o leque de possibilidades de líquido inflamável que pode ter sido utilizado pelo investigado para a aceleração do incêndio, não nos permite precisar se esse é um líquido inflamável que ele já dispunha no interior da residência ou se ele levou em alguma oportunidade, inclusive anterior aos eventos que resultaram na morte das crianças. Então, em razão dessa impossibilidade de afirmar categoricamente se tratar de um líquido inflamável já disponível na residência ou não, a gente não enfrenta esse ponto. Nós estivemos pessoalmente no local dos fatos na terça-feira, então 3 dias após os fatos, para colher as impressões iniciais. E as impressões iniciais da perícia que esteve no local, tanto da perícia civil como do Corpo de Bombeiros, e naquela mesma oportunidade encontramos com o pai e padrasto das vítimas, ora investigado, no local, e ele prestou depoimento naquela oportunidade, e a versão dele apresentada era manifestamente incompatível com o cenário que a perícia encontrou. A partir desse momento, nós já tivemos os anúncios iniciais de tratar-se de um cenário criminoso, uma vez que a versão do investigado era incompatível com o cenário que ele anunciava ter enfrentado e também com as impressões preliminares que tivemos do local. Daqui a pouco, depois do intervalo, o bate-papo é com o advogado criminalista, Dr. Diego Emerli, que fala um pouco sobre os próximos passos, a partir da conclusão desse inquérito que apurou a morte das 2 crianças. É um instante só. E, gente, nós continuamos repercutindo esse caso, essa trágica história ocorrida aqui em Linhares. Vimos aí os depoimentos das pessoas, todo mundo transtornado. O linharense realmente está de luto mais uma vez por conta do desfecho desse caso por parte da polícia. E eu converso agora no último bloco com o advogado criminalista, o Dr. Diego Emerli, que veio falar um pouquinho, explicar para a gente o andamento desse caso a partir de agora, depois da conclusão do inquérito, como é que funciona na prática o andamento desse caso até uma ação penal. Tudo bem, doutor Diego? Tudo bem, Cláudio. Boa noite, primeiramente a você, boa noite aos telespectadores da TV Sim. Vamos ao caso. Doutor Diego, a gente percebeu que as descobertas feitas pela polícia, o trabalho feito pela Polícia Civil como um todo, as perícias, foram mais de 6 realizadas lá, mostram um avanço nessa estrutura aqui no Espírito Santo em termos de investigação criminal, né? Sim, Cláudio. Não só um avanço na estrutura, como também um avanço do processo penal propriamente dito. Os tipos de provas que foram realizadas até agora, a prova pericial, a prova de constatação de sangue pelo reagente luminol,
como foi feito, isso demonstra uma capacidade técnica da Polícia Civil muito boa até para se elucidar de fato o que aconteceu no cenário do crime. Doutor, muita gente não entendeu, até por parte da imprensa, a gente tem dificuldade de entender todo aquele sigilo, né? Porque ficou um tempo aí em silêncio, a polícia não falava nada, não dava informação nenhuma. É algo necessário, importante num momento como esse? Nesse caso sim, Cláudio, porque como é um caso de grande proporção, seja de midiático, seja de resultado quando eu digo é um duplo homicídio com supostamente crime contra a dignidade pessoal das crianças, isso repugna também a sociedade local. Então, assim, cria também uma sensação de injustiça muito grande, de querer saber. Para não haver, acredito eu, a precipitação de se divulgarem algumas informações que futuramente podem ser reveladas como não verdadeiras, acredito eu que a Polícia Civil, a força-tarefa montada, tenha tomado esse cuidado para não se dar algo o que não é. E aí sim, somente falar quando de fato aconteceu, tiver a conclusão de que realmente aquilo aconteceu. O pastor Jorge, quando foi preso 7 dias depois dessa tragédia, a alegação da polícia é de que ele estaria atrapalhando as investigações. Isso por si só é argumento para se prender alguém, ou a polícia já tinha uma informação mais apurada de que tinha algo mais naquilo? É possível isso? Sim, nesse caso sim. Dos fundamentos da prisão temporária é quando o acusado, o investigado, o réu, ele está tentando influenciar no trabalho de investigação. Influenciar de que modo? Ocultar, criar dificuldades. Percebido isso é um caso de possibilidade de decretação da prisão temporária, o que foi feito. Por si só já é... Por si só já é um dos motivos da prisão temporária. Bom, no senso comum, a população, ela se sentiu, assim, sentiu uma certa suspeita por conta do pastor, pelo fato dele se demonstrar muito frio diante daquela situação de ter perdido 2 filhos. Eu conversando com a advogada dele, ela disse que, claro, cada um se expressa da maneira pessoal de cada um, né? Para a polícia isso não é levado em consideração, eu imagino, ou não? A princípio, não. A princípio, a polícia vê fato, resultado e conduta. Mas o comportamento da pessoa pode revelar alguma coisa que a polícia... A princípio sim, porque na coletiva dada hoje, foi até fundamento dos delegados, não vou lembrar se do delegado regional ou dos delegados que realmente estão diretamente na força-tarefa, alegaram contradição nos depoimentos. Então, contradição no seguinte: esse fato aconteceu daquela forma. Por ser filho ou afilhado, normalmente o ser humano, a pessoa, tem que demonstrar um arrependimento maior. Então, tudo isso, expressões corporais, consegue se colocar em xeque nos parâmetros normais de habitualidade do trabalho dos investigadores, dos policiais, dos delegados, para se questionar. Mas é claro, eu estou falando do plano do questionamento. Para efeito de inquérito e de processo, necessitaria de uma prova material, quanto a isso, prova material. Não tem jeito. Doutor Diego, agora vamos falar um pouquinho do andamento a partir de agora. A polícia concluindo, já está nos últimos dias, o inquérito não está concluído como um todo, mas enfim, na fase final desse inquérito já divulgado aí pela polícia. Qual o trâmite, qual o andamento disso a partir de agora? Como é que funciona? Bom, vamos lá. Pela coletiva de hoje, realizada pela Força Tarefa, pelos agentes políticos do Estado, foi mencionado de que nos próximos dias será feita algumas diligências saneadoras. O que é isso? Algumas diligências para complementar o inquérito, para finalizar. A prova substancial, as provas substanciais provavelmente já estão ali, mas precisa de algumas outras meramente para fechar um todo. É um arremate ali. Um arremate. Feito isso, o inquérito é relatado e encaminhado ao Ministério Público, que tem o prazo de 5 dias nesse caso, porque o réu está preso. Então ele tem um prazo de 5 dias para oferecer a denúncia ao Poder Judiciário. E aí caberia ao magistrado receber a denúncia e aí sim começar o trâmite processual. A gente sabe que as questões, os processos, as ações penais, elas demoram muito no Brasil, né? Até pela demanda que o judiciário tem. Só acho que vai ser um processo, uma ação um pouco mais célere, um pouco mais rápida em função de toda essa repercussão do caso? Sim, Cláudio. Primeiro são 2 pontos.
Acho que é de senso comum, isso aí não é negado pelas autoridades, que o Poder Judiciário já está abarrotado de processos. Isso causa uma demora nos seus julgamentos. Ocorre que no processo criminal acontece alguns fatores que se dá prioridade ao trâmite do processo. Trâmite de atos e trâmite de julgamento. Um deles é estando os acusados ou réus presos, que é o caso do pastor, desse caso em específico. Estando preso, o processo dele tem prioridade de tramitação. Agora, o pastor continua preso, a temporária dele foi pedido a prorrogação mais 30 dias. Perfeito. Agora, não há o risco de, ao final desses 30 dias, ele ter que ser colocado em liberdade? Bom, vamos lá. A prisão temporária dele foi pedida, se não me engano, alguns dias depois do fato, que foi concedida pelo juiz. Foi no dia 28 de abril. 28 de abril, 28 de maio faz um mês, né? Perfeito. Na semana passada foi divulgado que os delegados, a Força Tarefa, solicitou a prorrogação por mais 30 dias e tem ao nosso conhecimento que, na data de ontem, o juiz da primeira vara criminal, o doutor André Dadalto, que é o responsável pelo inquérito, em razão da competência que a gente tem na nossa legislação, já concedeu a prorrogação de mais 30 dias. Ocorre que, oferecendo a denúncia ao Ministério Público, o juiz ele pode pegar e transformar essa prisão temporária em prisão preventiva, seja por N motivos. Um deles é garantia da ordem da aplicação da lei penal, garantia da ordem pública, garantia que o acusado não vai redelinquir. Então, assim, ele pode também converter a temporária em preventiva, recebendo a denúncia, que aí a preventiva não tem prazo para findar. O prazo dela é até quando o motivo que a deu justificar. Entendi. Do tipo, se é para aplicação da lei penal, enquanto esse motivo existir, a temporária terminou o motivo, tem que ser colocado. Terminou o motivo, não tem mais motivo, a temporária tem que ser revogada. Agora, com relação a um possível julgamento, a gente está falando lá na frente, são coisas hipotéticas, mas é o que a população clama, né? Perfeito. Obviamente que tudo isso só vai ser provado em si depois do julgamento. Nós estamos falando aqui de um inquérito policial, né, que afirma que o pastor é culpado, mas claro que só um julgamento, inclusive lá no tribunal do júri, é que ele vai ser definitivamente condenado ou não. O doutor Diego, quais os passos a partir de um momento como esse, então? Bom, vamos lá. Como fato é um crime doloso contra a vida, como bem disse você. Sendo doloso, doloso contra a vida, ele tem por competência julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, que nada mais semelhantes nossos nos julgando dentro de um quórum que a lei determina. Vamos lá. Recebida a denúncia, tem os trâmites normais de um processo. Dar ciência ao acusado, chamar a defesa dele para uma resposta inicial, uma defesa inicial. Não tendo motivos para se anular o processo nesse momento inicial, vai ser determinado pelo juiz a instrução do processo. O que é isso? Designação de audiência, designação de novas provas. A defesa pode requerer, tanto a defesa quanto a acusação, pode requerer novas provas. Do exemplo, nova perícia. Então, assim, tudo isso se dá no meio do trâmite processual. Passada essa fase que a gente chama de instrutória, que nada mais dar corpo ao processo, tanto a acusação quanto a defesa têm um prazo de alegações finais, que podem ser feitos no ato da audiência final ou por escrito, no prazo de 5 dias sucessíveis. Primeiro a acusação, depois defesa. Feitas essas alegações finais, o processo é devolvido ao magistrado, que tem o prazo para a sentença. Essa sentença é diferente das sentenças normais de outras áreas do direito. Por quê? Nessa sentença, o juiz não condena uma pena. Ele condena que, havendo indícios de autoria e materialidade dos fatos, o acusado, o réu, vai ser submetido ao tribunal do júri. Em termo técnico, é chamado de pronúncia do acusado. Então ele vai ser pronunciado a ir ao Tribunal Popular do Júri.
Perfeito. Doutor Diego, agora a denúncia é de crimes, disse lá a polícia, crime de homicídio com 3 qualificadoras. Os delegados não explicaram quais qualificadoras, né? O que agrava ainda mais esse crime, se é que a gente pode dizer, porque realmente é algo monstruoso. O fato de ser o pai, né, e o padrasto, respectivamente, das crianças, poderá tornar mais severa ainda uma futura pena depois de condenado? Olha, Cláudio, o processo penal ele tem alguns podemos chamar de gatilhos, que é questão de quantificação de pena. Lá no final do processo, o juiz, quando o tribunal do júri decidir ou não, se não decidir pela condenação, pela absolvição, não há que se falar em pena. Sim. Mas se decidir pela condenação do acusado, o juiz vai quantificar a pena conforme o julgamento dos jurados. Exemplo, os jurados reconheceu que houve homicídios qualificados. O juiz vai começar a pena entre 12 e 30 anos, porque o homicídio qualificado no Código Penal diz que é essa pena. Saindo dessa pena base, que a gente tem que sempre multiplicar por 2 nesse caso, porque são duas crianças, vai se começar também a calcular as qualificadoras. O que são qualificadoras? Motivos a mais da pena, como motivo cruel para cometimento do crime, motivo torpe, não deu chance de defesa às vítimas, nesse caso crianças, tentativa de ocultação, que necessariamente esse é um crime separado, mas também a questão dos outros crimes, que com certeza o fato por si só, não fazendo juízo de valor se o acusado é culpado ou não, mas os fatos por si só relatados pela polícia, pela própria mídia, são de crimes repugnantes, crimes bárbaros, principalmente a questão de atentado contra a dignidade sexual das crianças, que foi falado como um ato libidinoso, que o Código trata no seu artigo, se não me falha a memória, 217A, como estupro de vulnerável. O que é isso? Estupro de criança ou adolescente menor do que 14 anos. É um crime hediondo, inclusive. Que é um crime hediondo. Pois é, se é multiplicado por 2, o senhor falou de pena mínima de 12, máxima de 30, que é o nosso Código Penal nesses casos, ele já começaria com a mínima de 24 aí, né? De 24 só para os homicídios. Só para os homicídios, só para as outras qualificadoras. Quanto à questão do ato libidinoso, do estupro de vulnerável, teria que ver se há alguma qualificadora. Por exemplo, o estupro de vulnerável, o Código Penal determina de pena, se não me engano, mínima de 8, máxima 15 anos. Só que se do estupro resultar lesão grave, a pena já não é mais de 8 a 15, já é uma pena majorada. Se resultar morte, em razão do estupro, sai de uma pena de 15 a 30. Acredito eu que nesse caso vai ser um pouco mais complicado quantificar isso, provar isso, porque houve uma morte a princípio não vou dizer por asfixia, porque por fogo, uma vez que, conforme relatado hoje na coletiva da Força Tarefa, houve o suposto ato libidinoso, após teria o pastor, o acusado, desacordado as crianças, colocado no ambiente das camas, jogado num ambiente acelerador, que a polícia técnica chamou, que nada mais é do que um combustível, para ocultar a forma do crime. Então, e pelo laudo que foi passado como resultado, a morte foi por inalação, se não me engano, do fogo, alguma coisa assim. A perícia concluiu basicamente isso, né, que na verdade as crianças estavam desacordadas, né, e acabaram morrendo pela ação do fogo e não pela fumaça, como é muito comum nesses casos. Perfeito. Então, nesse caso, quanto ao crime de estupro, ato libidinoso, ficaria difícil se provar a questão do estupro com resultado morte, porque a morte, nesse caso, se deu por outro fato. Enfim, um desdobramento bastante complicado aí, né? Doutor, agora com a sua experiência, e isso traz assim para a população uma certa chateação, um certo inconformismo com relação à pena. O senhor falou dessas penas, já mencionaram, inclusive, na coletiva, algo em torno de 120 anos. Ninguém no Brasil fica mais que 30, né? O que diz o Código Penal. Mas, de qualquer forma, sendo ele primário e todas aquelas benesses que a gente sabe da lei, o senhor acredita que ele, assim, se condenar, tudo isso é uma situação hipotética, possa ficar mais que 20 anos preso mesmo, efetivamente? Acredito eu que sim, Cláudio, acredito eu que sim, porque se a gente calculando as penas mínimas, já daria uma pena razoável. A gente
claro que está tratando de penas mínimas para não falar em penas em concreto, porque isso a gente só vai saber quando houver a prolação de sentença pelo magistrado pós-Tribunal Popular do Júri. Então, assim, a gente melhor calcular por pena mínima, porque, de fato, a gente ainda não tem como calcular isso. Por quê? Todo preso, a lei de execução penal, prevê alguns benefícios de progressão de regime. Dados crimes, como é o crime de homicídio, ele tem um regime inicialmente fechado. O que é isso? Integralmente dentro de um estabelecimento prisional. Passado algum tempo, dependendo de cada crime, ele tem os benefícios da progressão do regime. Ele sairia de um regime fechado para um regime semiaberto, onde se ele tiver emprego, ele sairia durante o dia e voltaria à noite para dormir. E depois o propriamente regime aberto, que aí ele já está na sociedade, só comparece ao fórum para controle. Tudo isso é cada caso um caso, né? Cada caso é um caso. Doutor, muito boa os seus esclarecimentos com relação ao caso. A gente vai voltar a conversar sobre isso. Esse caso, com certeza, vai ter um desdobramento por vários e vários dias. Infelizmente, a nossa cidade, nas páginas dos jornais, nas telas aí das TVs pelo Brasil afora, de uma maneira muito negativa, muito triste. Para a gente finalizar, doutor Diego, depois de que se tornar uma ação penal, a gente pode falar assim, em prazo de julgamento, eu acho que em quanto tempo essa pessoa, né, esse acusado, né, se for realmente a julgamento, ele pode responder por esse crime? Olha, Cláudio, é muito complicado falar em prazos, embora a lei determine um rito com prazos. Como é um caso complexo de prova, complexo de julgamento, por vários outros motivos, o desenrolar do processo se torna também um pouco mais complexo. Complexo aqui entendido como tardio. Por quê? Precisa-se de diligências, precisa-se de encontrar testemunhas. Normalmente vão se utilizar muitas testemunhas, tanto acusação quanto defesa, para se provar os fatos que são narrados na denúncia. Mas, por regra de experiência, acredito eu, se mantida a condição de réu, entre uns 2 anos a 2 anos e meio há uma sentença pelo Tribunal do Júri, há um pronunciamento pelo Tribunal Popular do Júri. 2 anos e meio, né? A gente tem que esperar a nossa justiça brasileira, né? Agora, tudo isso pode ser mudado pelos nossos representantes lá em Brasília, né? Deputados e senadores, são eles, gente. Não adianta cobrar do juiz, do delegado, né, doutor Diego? Perfeito. São os nossos legisladores que podem mudar essa legislação. Eu agradeço aqui o doutor Diego Emerli, advogado criminalista, que de maneira tão brilhante explicou para a gente, traduziu como é que funciona na prática esse processo, a partir de agora, finalizado o inquérito policial. Doutor Diego, obrigado pela presença. Viu? Obrigado, Cláudio, e sempre que precisar, estamos à disposição para melhor esclarecer a população do que de fato acontece no nosso mundo jurídico. Tá certo, obrigado pela presença. A você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. Você de Linhares e região, continue participando conosco, mande sugestões na nossa página no facebook.com/tvclinhares. Esta entrevista está também disponível no nosso canal no YouTube, pode rever, compartilhar, enfim. O telefone da redação aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.